Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 11 de maio, né? Iniciando mais uma semana e fechando o primeiro dia da semana, indo aí para as nossas atualizações do dia, tá? Lembrando que caso ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, só antes, já dando uma justificativa, né? Por que que eu não gravei ali o nosso panorama, o nosso radar de swing trade, onde eu sempre gravo ele direto fazem 2 anos seguidos. Para eu não gravar, tem que acontecer algo muito grave. Então, esse final de semana aqui, a gente já, né? Eu tô arrumando aqui o lugar onde eu tô e eu tô sem minhas coisas, então tive que tirar tudo. Enfim, para pintar, a gente já deu uma primeira demanda aqui. E ainda falta arrumar, mas final de semana era impossível eu conseguir gravar, porque o cheiro de tinta aqui grande, tá? Então eu só coloquei agora porque passou um pouco, mas ainda falta terminar. E eu tô só com o notebook, enfim, e não consegui gravar o final de semana, tá? E ainda vai ser meio assim aos trancos e barrancos, até o dia. Talvez até o dia 22, 23 ainda de maio, tá? Porque ainda preciso esperar chegar a minha mesa, enfim, mesmo que eu já tenha pintado aqui, mas ainda vai levar alguns dias para eu conseguir ficar aqui 100% com as minhas coisas, tá? Acostumado a usar mais monitores, eu estou usando um só notebook, né? Dois, né? Um de auxiliar aqui mais separado. E, cara, é bem ruim, tá? É bem ruim, fico bem limitado aqui e aí vou ter que aguentar ainda mais esses dias, tá? É bem ruim mesmo, pessoal. Enfim, vamos lá fazer uma análise aqui. Ibovespa, tá? Nós temos aí um dia de realização, negociando aí a 1,33 de queda no momento, ainda seguindo aquele fluxo de baixa, né? Se a gente olha aqui pelo gráfico semanal, ainda segue o movimento mais provável de voltar para testar esse fundo aqui do 176, né? Os indicadores aqui no semanal ainda seguem vendido, tanto o estocástico quanto o Trix, né? A gente vê quem dos vendedores estão aí predominante no curto prazo. Vale lembrar que essa semana ainda nós temos bastante ativos para sair as divulgações ali dos resultados, né? Então vale também esse ponto de atenção para não estar posicionado apostando no resultado da empresa, tá? Então deixa a empresa lançar o resultado, deixa entrar a volatilidade, se é para cima ou se é para baixo, mas eu evito montar posições em ativos que vão soltar divulgações no dia, tá? Por exemplo, eu vou montar uma posição exemplo, tá? Em Petrobras hoje, sendo que Petrobras vai soltar o resultado amanhã, então eu já não monto, tá? Eu sempre espero passar a volatilidade para depois avaliar. Dito isso, como eu não fiz o vídeo do final de semana, eu vou tentar dar uma leve detalhada aqui. Pelo tempo gráfico semanal, nós começamos aqui a se aproximar da média móvel de 20, né? Lembrando que caso o Bovespa não segure nessa região de 175, próximo ponto aqui, o 171. Rapidamente para lembrar que ainda assim seria uma correção normal, porque pelo tempo gráfico mensal, nós temos uma falha de rompimento de topo, né? Um padrão de candle ali do mês passado, de possível reversão no curtíssimo prazo, podendo fazer com que o Ibovespa corrija esse tempo gráfico mensal que destoou muito da questão de volatilidade entre o preço atual e a média de preço justo no médio prazo, que eu pelo menos interpreto assim, que é uma média móvel curta dentro de um tempo gráfico longo, né? No meu caso aqui é a média móvel de 10 períodos dentro do tempo gráfico mensal, tá? É... Olhando o dólar ainda segue mais fraco. Cara, se fechar assim hoje esse dojizinho, o volume caindo, cara, pode ser que o dólar, assim, ele ainda tá bem fraco, volume ridículo no dólar, tá? Mas faça uma correção aqui para cima. Mas porém, assim, cara, esse volume no dólar aqui, ele é bem intenso, né? O dólar geralmente tem um volume alto, há um bom tempo aí já tá vergonhoso a liquidez do dólar, tá? Principalmente para quem opera ali o day trade, né? E vai entender melhor ainda o que eu tô dizendo. Por enquanto tá bem fraco, tá? Segue mais para baixo. O semanal também segue caindo, mas já aquele caindo meio, né, nas últimas 2 semanas, caindo um pouco mais, entre aspas, sem aquela vontade ainda de cair. E agora com o nosso Ibovespa, seguindo esse movimento mais para baixo, quem sabe o dólar aí faça uma movimentação para corrigir ali e testar pelo menos essas regiões dos 5.000, 5.030, né?
pontos. Passando pelos dois papéis mais relevantes da nossa bolsa, nós temos Petrobras, segue lateral em topo, não vejo nada para fazer. Vale ainda segue de maneira mais lateral em topo, eu ainda não vejo nada muito interessante aqui para montar uma posição de curto prazo, tá? Partindo ali para o mercado internacional, nós temos aí um dia para os índices um pouco mais travado, tá? O S&P 500 negociando a 0,17 de alta, o Nasdaq negociando a 0,18 de alta, Dow Jones 0,4 de alta, né? Bem fraco, um pouco mais atrasado do que os outros dois índices. DXY segue aí mais fraco também, tá? 0,13 apenas positivo. Minério de ferro segue corrigindo a movimentação de alta, tá? Avançou, agora sim ele confirmou o pivô de alta, que desenvolve a expectativa maior do movimento para cima, tá? O próximo alvo aqui é a região de 114, mas como ele saiu do 105 e veio direto já no 112, que era um alvo, é normal que ele faça uma correção aqui no meio do caminho, tá? Para depois avançar ali nos próximos alvos. Nós temos o petróleo Brent aí 2,60 de alta, o ouro 0,17 de alta, e a prata aí subindo 7%, destaque de alta do dia, tá? Chamando bastante atenção, inclusive, né? Nós temos as criptos mais paradas, nós temos o Ethereum 1,5 negativo, Bitcoin 0,37 negativo, Solana 1,5% positivo e Link 0,5% negativo também, tá? Agora, partindo ali para as commodities, nós temos, né, dos metais ali preciosos, nós temos um dia mais positivo, o setor do ouro negociando aí em média 3% positivo. Eu sei que vocês não estão vendo aí, tá, pessoal? Mas mais uma vez, eu estou limitado só com um notebook aqui, não dá para eu modificar aqui, tá? O cobre negociando aí em média 3,5% positivo. Nós temos a prata, né? O setor da prata subindo um pouco mais forte hoje, em média, aí 8,5%. O urânio também chama muito atenção hoje, tá? Sobe aí em média 7%, sendo destaque exatamente para o papel que a gente comentou, e para quem me segue no Instagram, eu comentei lá semana passada, né? Hoje eu tinha comentado. Oh, meu Deus, o que é isso aqui? Cedo, porque eu adicionei posição aqui em ASP, tá, pessoal? Eu comprei 50 ativos delas, e eu vou ver se eu consigo exemplificar para vocês, para a gente fazendo isso, da montagem de posição do jeito que eu gosto de fazer. Tá, então eu já adicionei aqui, olha, eu vou até marcar aqui que eu comprei no início do dia, tá? Então eu peguei ela 5,60 aqui, ó. Pois é, depois subiu 16%. Mas pouco importa, né? Porque não é para trade, é posição. Então aqui, eu comprei aqui, ó, 5,60. Eu vou travar aqui e vou adicionar um texto. É, Primeira adição. Vou colocar tudo em maiúsculo. Primeira adição de lote, 5,60. O exemplo aqui, tá? É como se... Eu não vou falar os valores exatos, tá, pessoal? Porque é minha conta pessoal, isso aqui não é carteira de recomendação nem nada, tá? Inclusive, de novo, os papéis que eu estou mostrando aqui, algumas posições que eu vou mostrar um pouco mais detalhada, eu não estou recomendando para você comprar nesse preço, porque é minha carteira pessoal. Então, eu aceito tomar um risco maior, vou movimentar nessa carteira, não vou ficar avisando toda a movimentação que eu fazer, tá? Mas eu vou dar pelo menos ali o lugar para vocês pescarem essas informações, pelo menos os ativos que eu estou olhando com mais calma e até que eu estou montando posição. Mas não significa que é para você montar nos mesmos lugares que eu, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, minha primeira adição de lote foi aqui, ó, 5,60, tá? Hoje. Ou seja, os valores que eu vou falar aqui são de exemplo, tá? Eu não vou falar os valores reais. Vamos supor que eu queira montar. Eu vou sempre falar número cheio para ficar mais fácil de exemplificar. 2 mil dólares em ASP. Hoje eu fiz uma adição de 50 papel, $280, tá? $280. Essas primeiras aqui eu vou falar para ficar mais fácil. $280. Vamos supor que eu queira
colocar $2.000 aqui. Então, eu fiz uma alocação de 280 hoje, aqui nessa região. Qual vai ser meu próximo passo? Na confirmação, que aí, inclusive, até recomendo que você volte para olhar a live que foi feita no final da semana passada, onde eu comento e explico um pouco mais detalhado essa questão de montar a posição para médio prazo, fazendo médio para cima e não para baixo. Eu já comprei aqui, olha, o que vai me fazer adicionar mais lote? Deixa ela fazer esse pivô de alta, deixa eu colocar no tempo gráfico semanal, e deixa eu tirar esses desenhos, que vai remover todos, né? Espera aí, vai. Que já tinha desenhado aqui, ó. Então, eu vou colocar no tempo gráfico semanal. Tá? Eu mostrei aqui anteriormente, não vou focar muito nisso aqui para não ficar muito longo o vídeo, olha, mas já tem toda essa estrutura que eu já mostrei para vocês que eu estou acreditando, né? Lembrando que aqui é o setor ali de terras raras, focado para urânio. Pivô de alta, tendência de alta no médio prazo, voltou aqui para essa região, fiz um pequeno aporte aqui, no 5,60, que é o que eu estou falando. O que eu vou esperar agora? Confirmação, cara. Confirmação, quero que isso aqui estique para cima, não tem problema. Rase aqui para cima, ó, me demonstre força compradora. Voltou, corrigiu, cara. Aqui eu vou procurar por validações para fazer mais um aporte, olha. Na possibilidade dessa correção com fundo ascendente, para quem sabe continuar esse movimento predominantemente para cima para voltar a testar a sua máxima principal, tá? Então eu já fiz uma adição hoje. Esse é o contexto que eu estou olhando. Também quero olhar para confirmar esse indicador aqui. Não? Cadê? Eu quero o meu MACD. Então, ó, eu quero que o MACD faça a mesma movimentação que eu fiz ali no preço no MACD, tá? Cara, difícil usar só um computador, viu, pessoal? Me perdoem aí, cara. Ainda mudou até as cores do meu indicador, enfim. Então, aquela movimentação que eu mostrei ali no preço, eu quero que o MACD também me confirme. Por enquanto, o que eu tenho? Eu tenho um MACD. Lembrando que o preço está numa tendência de alta já, tá? Então, eu tenho um MACD abaixo da linha zero, tá? Quando é que ele vai me confirmar que de fato os compradores estão mandando, voltaram a mandar no curto para médio prazo novamente? Quando aqui no tempo gráfico semanal eu tiver o preço avançando acima da linha zero, do meu eixo zero do MACD, com fluxo aqui comprador, o preço lá confirmando, e aí aquela correção do preço eu vou querer ver aqui também no MACD, um descanso depois de passar aqui para cima, para avançar esse movimento. Assim como de exemplo, eu posso mostrar aqui o movimento anterior, ó, que inclusive já até usei aqui de exemplo, né? Essa região aqui, olha, o MACD está abaixo da linha zero, ele faz o movimento para cima, que lá no preço já vou mostrar para vocês, é um forte impulso de alta. MACD descansa, processo de correção, volta próximo à linha zero, cruza aqui para cima de novo, acompanhando o movimento do preço. Tá? Então já tem aqui a primeira sinalização, que é a média cruzando o MACD para cima, mas por enquanto trabalha ainda abaixo da linha zero, tá? Por isso que eu comecei a montar bem pouco. Nós tínhamos ali a divergência também de fundos, né? Olha, fundos aqui no MACD mais altos, né? Olha, o histograma mais alto. Enquanto que no preço, e aí eu vou ter que tirar o MACD, vocês me perdoem, pessoal, porque, de novo, eu tô só com monitor, eu tô só com notebook aqui. Divergência que eu mostrei ali, olha, ó, esse fundo no preço mais baixo, enquanto que lá no MACD eu já tenho um fundo mais alto. Agora, o exemplo do MACD confirmando, tá? Para eu aumentar, fazer adição de lotes. Olha. Esse exemplo aqui, ó, é esse exemplo aqui no preço. Então, tá vendo que o MACD impulsiona, descansa. Qual foi esse exemplo do MACD? Aqui, olha. Impulsiona, olha o descanso do MACD, ó, em 3 ondas corretivas no preço. Ó. 1, 2, 3. Dentro desse impulso, ó, que é o exemplo que eu estou falando que eu quero para adicionar lote. Então, eu comprei um pouco mais ou menos aqui dentro desse contexto.
deixa ele rasgar para cima. Nesse processo de correção, eu faço a adição de lote, fazendo meu médio aqui para cima, acreditando na continuidade desse movimento de alta. Tá? Então, essa daqui é a confirmação. Correção no preço, com o MACD ali confirmando, mas a minha confirmação vai ser sempre para entrar mesmo, para clicar para comprar no gráfico, tá? No gráfico. Então, eu vou esperar desenhar lá no MACD, aqui no preço, e eu espero o gatilho, seja um engolfo de alta com volume, uma rejeição de fundo, igual foi aqui embaixo. Enfim, aí não tem como saber o cenário que ele vai desenhar aqui. Mas é a mesma coisa, ele impulsiona, descansa. Agora aqui nós temos o MACD lá embaixo da linha zero, ele rompendo esse canalzinho de baixa de curto prazo, onde eu fiz a primeira adição, deixa ele impulsionar, desenvolver, daqui eu não faço a mínima ideia do que ele vai fazer, fazendo esse processo de correção, em alinhamento ali com o MACD, eu avalio mais uma montagem de posição. Tudo bem? Deixa aqui, depois eu excluo esses desenhos, mas é um papel aí bem interessante, tá, pessoal? ASP. Eu já tinha comentado com vocês ele mais aqui embaixo, né? Peguei ele aqui a 5,60, ele subiu aí, ele tá subindo agora 17%. Tô mais de olho ali pelo tempo gráfico mensal, tá? Cara, eu sou apaixonado em tempo gráfico mensal e semanal, e entrada ali pelo diário, né? É uma pena que nossa, cara, eu tô apanhando aqui, pessoal, perdão, tá? Vai excluir todos. Eu gosto muito de tempo gráfico mensal e semanal, tá, pessoal? Uma pena que a maioria das pessoas não preferem isso, né? Então tem que ficar nas operações mais de curto prazo, mas eu prefiro muito mais tempo gráfico semanal e mensal. Tá, então é isso. Vamos ver o que mais que a gente tinha comentado que andou bem cara. Isou também que eu tenho, mas isso aqui é bem pouquinho, né? Isso aqui eu acho que eu tenho 25 ação dela só. Já tem um pouco aqui nos 11,59, mesma coisa. Eu vou adicionar aqui, ainda não, cara. Deixa ela andar, se romper lá e estar com a mão menor, vou fazer o quê? Ela vai ter que corrigir uma hora que ela corrigir, eu vou fazer no swing trade, gerenciando aquela posição minha que eu já iniciei aqui embaixo. Ah, mas beleza, eu montei uma parte pequena e, putz, disparou. Ah, mas não tem como eu saber o que vai acontecer, né, pessoal? Por isso que eu começo montando a posição pequena, porque quando sobe é uma maravilha. Mas e quando corrige a mais? Se eu estou montado ali já 100% uma posição de médio prazo, já tem que estopar na primeira perda de fundo. Então eu gosto de ir montando essa posição durante um processo de correção. E prefiro mil vezes montar depois, fazendo a questão de fazer o preço médio para cima, com o preço subindo. Porque aí eu monto uma operação de médio prazo fazendo swing trade. Corrigiu, deu entrada no swing trade, eu adiciono um pouquinho. 10, 15 ação. Ah, esticou de novo, corrigiu. Sem pressa, porque é médio prazo. Só precisa entender se está numa tendência de alta, de médio para longo prazo, ou numa região de reacumulação. Porque aí, se eu for fazer isso num processo de acumulação, dependendo do movimento muito esticado, aí não dá certo, né? Porque a grande chance é que você vai tomar um monte de stop, porque o ativo ele não vai desenvolver uma tendência de alta, ele vai ficar mais lateral, então ele vai romper, vai romper, vai falhar, tanto para cima quanto para baixo. E aí, esse modelo que eu estou falando, ele já não serve para nada, tá? Tem que ser um movimento direcional. Assim como é o caso de isoenergia, que também é do setor de urânio, que, pô, eu estou olhando aqui mais uma vez, ó, tempo gráfico mensal, pessoal. Então, mastro, ou seja, mastro de bandeira. Bandeira é um padrão de continuação. Nós temos aqui, ó, uma tendência de baixa, olhada de uma visão secundária e terciária, mas isso aqui é tempo gráfico mensal, olha. A marca d'água está aqui embaixo, tá? Eu tirei ela do meio da tela, tá aqui, ó. Então um M significa mensal, um D diário, um S semana. Então isso aqui é tempo gráfico mensal. Se eu estiver correto, mais uma vez, porque eu não faço a mínima ideia do que vai fazer, ele está rompendo, ó, e acionando essa bandeira de alta de longo prazo. Ou seja, eu não preciso ter pressa, já que eu estou montando uma posição para médio prazo. Então eu comecei a montar aqui pequenininho. Eu não lembro, acho que eu tô pagado US$ 11 aqui, não sei, ela tá 13. Aqui. O tanto de espaço que eu tenho para montar se eu tiver correto, cara. Tem alvo lá nos US$ 33. Só para ela voltar pro topo é 21, 31. Aí se ela subir em linha reta, pô, cara, eu vou com a mão menor, né? Não tem o que eu fazer. Tá? Não tem o que eu fazer. Ah, agora dentro dos processos de correções, e aí sim, isso aqui é tempo gráfico mensal. Eu jogo pro semanal.
As correções que tiver, eu vou alinhando agora mais o semanal com confirmação no diário para ir adicionando lote de pouquinho em pouquinho a favor da minha operação compradora. Tudo bem? Por quê? Vou dar um exemplo. O que acontece? Eu estou aqui, ó, comprado. O papel dá uma esticada e vem para cá direto. Nossa, mas você ficou com a mão um pouquinho, aí ele subiu, sei lá, 40%, mas está com a mão bem pequenininha. Subiu aqui, mas não tem problema. Eu não perdi. Só de não perder, tá bom. Eu, quanto é que eu vou ganhar, eu vou gerenciando, que é o que a maioria geralmente faz ao contrário, né? Na hora que tá perdendo, tira o stop, enfim, quando tá ganhando, quer zerar rápido. Então, cara, a primeira preocupação é não perder o que você está colocando, né? É não perder no sentido que não é de não tomar stop, porque stop todo mundo vai tomar, mas eu digo de ficar montando várias posições à torta e direita. Por isso que eu gosto de montar a posição. E eu não tenho problema quando ele anda direto, eu tô com a mão pequenininha, por exemplo. Enfim, né? Ele sobe até aqui, olha. Faz o processo de correção. Em qualquer lugar aqui eu vou buscar minhas confirmações, né? Beleza, estava certo, ele impulsionou de novo. O que que vai acontecer, ó? O meu preço médio, ele vai ficar aqui embaixo, olha. Então, mesmo que eu vá montando swing trades aqui a favor, o meu stop ele vai estar sempre próximo da minha entrada. O meu stop ele entre aspas de segurança, né? Porque se eu fiz uma adição de lote aqui, o papel subiu reto aqui, olha. Eu fui remontar a posição mais ou menos aqui, ó. Ó, o meu stop de segurança vai ficando aqui próximo do primeiro ponto de entrada. E aí, quando eu estou correto e o preço desenvolve e entra nessa tendência direcional de médio prazo, o meu ponto de stop vai ficar próximo do preço de entrada, que vai acabar me dando ali um stop curto dentro desse quesito de montagem em posição. A não ser do que eu montasse uma única vez e alocasse aqui todo o valor que eu gostaria de alocar dentro do ativo, já com stop no fundo. Aí um stop de 10 a 15%. Não sei se ficou muito confuso, tá, pessoal? Mas, enfim, é a visão que eu tenho para montar essas posições mais longas, tá? Eu não gosto de eu não gosto de montar tudo de uma vez só, não. Enfim, na medida do possível aqui, a gente vai analisando as que eu for fazendo para minha conta pessoal, tá? Então, eu tenho essa ISO, que eu já também tenho uma ponta, eu já tenho uma pequena parte montado nela. Eu ainda não recomprei as mineradoras de prata, que eu estou bem de olho, mas ainda graficamente eu não consigo ver algo ali confortável que faça eu remontar minhas posições, apesar de estar doido para montar as posições ali na mineradora de prata, mas eu ainda não tenho, tá? Eu não remontei as posições. ISO, a outra que eu também tenho, que é o EC, né? Essa aqui ainda está mais travadona no topo, apesar de estar subindo 8% hoje. Tem aquela URG que eu comentei com vocês também, olha, dentro da estrutura, olhando o alvo lá para a região de 3,80, né? Mas é outra que, pô, tá bem no meio do caminho aqui, olha. O melhor ponto foi na onde? Foi aqui embaixo, que eu não vi, comi bola, perdi, né? Dava para ter montado a mesma coisa que eu falei de aspo, pelo menos 5, 10% aqui, olha, legal. Ah, espera romper, corrigir, vai montando de pouco em pouco. Agora tá bem aqui no meio do caminho, apesar de que é um ativo que eu ainda sigo de olho para comprar, tá? Porque eu tô olhando uma estrutura de alta aqui. Apesar de ser um movimento de certa maneira lateral amplo, eu tenho aqui um padrão que me indica a possibilidade maior dele querer romper essa congestão para cima e não para baixo. Porque eu tenho a mínima aqui da extremidade, depois essa mínima gerou uma impulsão forte de preço que rompeu essa máxima, corrigiu, corrigiu, fundo falso, verdadeiro está aqui embaixo, impulsionou, não rompeu o topo, veio para baixo, perdeu o fundo, testou extremidade de zona de suporte, impulsionou de novo, chegou a violar a máxima do pivô, não confirmou, porque ela só violou e voltou a fechar abaixo, isso aqui é tempo gráfico mensal, e por enquanto está mantendo fundos mais alto, mesmo que dentro de uma lateralidade. Onde é que fica bonito isso aqui? Ó? Acima de 3,40, tá? Mas eu ainda não tenho, mas sigo de olho, tá? O setor, o setor do alumínio segue aí com uma alta em média de 4%, tá? Também andou legal hoje. Deixa eu ver qual foi o destaque, que é Barrick Mining, também não tenho, tá, pessoal? Olha isso aqui no mensal, cara. É tanto ativo, pessoal. Meu Deus. Olha isso aqui no tempo gráfico mensal.
É máxima histórica, tá? Máxima histórica, ó. Barrick Camp. Ou seja, o que que eu estou esperando aqui ainda? Uma confirmação maior e até porque o alumínio não é uma assim que eu estou na intenção de montar muitas posições, infelizmente, né? O nosso dinheiro ele é limitado e a gente tem que escolher ali os setores e ações. E por enquanto, eu dando prioridade ali para urânio, né? Por enquanto, tem as ações mesmo eu tenho só de urânio. Os ETFs aí eu tenho o ETF de urânio, tenho o ETF de mineradoras júnior de urânio, tenho mineradora de cobre e de mineradoras de cobre, ETF de níquel, ETF da prata, tenho dois ETFs diferentes da prata, estou pensando em pegar ETF de mineradoras de prata e ainda estou em dúvida se eu vou optar por pegar algumas empresas separadas de mineradora de prata ou se eu vou pegar logo os ETFs de mineradora de prata, mas que eu ainda não tenho, né? De mineradora, eu tenho só o ETF do preço da prata. Tenho. Isso aqui eu já mostrei, isso aqui é a ovelha negra, tá? Isso aqui tem risco pra caramba, tá, pessoal? Tem o ETF de platina também. E essa daqui é uma açãozinha ligada à platina, né? Que eu tenho uma posiçãozinha montada, mas que é tipo aqui, por é aquele dinheiro que não vai fazer falta, que você já coloca sabendo que. Por quê, cara? Eu tô olhando tendência fortíssima de baixa, tá, pessoal? Fortíssima de baixa, papel ainda muito fraco, sem força compradora, tá? Mas nessas regiões aqui, pô, cara, de 1,85 dólar, né? Talvez. Eu tô falando por mim, tá, pessoal? Não tô recomendando que você faça isso, não. Inclusive, eu tô falando que isso aqui é arriscado, tá? Se fosse para escolher entre outras, essa daqui ficaria de fora, tudo bem? É, Porque eu não tenho contexto nenhum de alta aqui, nenhum de alta nisso aqui. É como se fosse altcoin, imagina aí altcoin de cripto, tá? Pô, 1,85, cara, ele platina. A platina geralmente ela anda mais demorada do que o ouro, enfim, mas eu acredito que ela deva andar também, né? Nesse ciclo aí de commodities, de coisas tangíveis por conta da inflação alta, enfim, cenário econômico. E esse papel, cara, o 1,80, cara, 200 dólares. 200 dólares, né? R$ 900. Pô, cara, se eu perder R$ 1.000 da minha total da minha carteira, vai me afetar em alguma coisa? Não. Eu gostaria de perder? Não. Mas eu topo a possibilidade de perder 100% do valor que é os R$ 900. Cara, se isso aqui romper os 6 dólares, pô, cara, 200 papelzinhos desse aqui, que seria ali os 300, enfim, 400 dólares, ele vai para 1.200 dólares. Tô falando que ele vai romper? Eu não faço a mínima ideia, pessoal. Por enquanto ele está muito fraco, mas eu tô olhando isso, tá? De muito risco mesmo. Mas o setor hoje trabalha mais positivo. O níquel trabalha com uma alta aí de 3,5% hoje. O lítio também mais positivo, que é outra que eu gosto bastante, mas porém eu não tenho nenhuma posição, tá, pessoal? Inclusive ainda falei, né, que é engraçado que a gente tem o setor do metal, e pô, tinha ali urânio, enfim, esses que eu acabei de comentar, e o lítio eu não tenho. E cara, o lítio nesses últimos 2 meses foi o setor que mais subiu, cara. E é um setor que eu não tenho posição. Ai, aí é foda, né? Ter dinheiro limitado, cara, não dá pra gente colocar tudo em todos, né? Senão você acaba fracionando demais, aí acaba ficando muito ruim, tá? É, cheiro de pipoca. Enfim, lítio também mais positivo, ó, o ETF de lítio sobe hoje 1,5, tá para romper máxima histórica, tá lá na máxima histórica, ó. Lítio. Próximo da máxima histórica, tem esse outro ETF de lítio que já renovou máxima histórica. É, pessoal, aproveitando aqui, tá? Eu comentei ali que minhas coisas. Deixa eu só ver se tá gravando, que eu nem sei se às vezes tá dando bug aqui. Ali pro dia 20, final de maio, mais ou menos, que eu acredito que já vou estar com tudo finalizado aqui. Pra gente marcar, e aí sim uma live, até de recomeço aqui pra mim, pra gente bater um papo. Vocês preferem uma live de noite? Bater um papo no sentido de fazer essas análises sem meio que tempo. Às vezes a live pode demorar 2 horas, 2 horas e meia, não tem muito problema com essa questão de horário. Mas aí vocês preferem que sejam de noite, né? Sei lá, umas 6:30 da tarde ficaria bom. Pra gente fazer mais esse bate-papo, acho que a gente nunca fez, né? Um bate-papo com análise longo, pra conversar mesmo, enfim, e olhar todas essas ações, esses setores. Até posso puxar aqui dos analistas.
que eu acompanho no Twitter, que são lá de fora, eles têm um Substack, né, que são minis artigos ali que você consegue ler parte deles gratuitos que eu acompanho. Enfim, para a gente fazer mais... Ficar ali de conversa, como se fosse uma roda de amigo, vendo aqui os gráficos mais com mais calma e sem essa questão muito de tempo, tá? E aí a gente vai conversando até a hora que esgotar, porque se começar umas 6:30 da tarde, 7 horas, enfim, cara, se a gente ficar 2 horas, vai ali até 9 horas, 2 horas e meia até 9:30, tá? Enfim, só uma que vagou na cabeça, mas vai de vocês, tá? Aquela que a gente tinha comentado que eu tenho a ordem, né? Ainda não tô botando fé, cara, nesse movimentinho aqui, tá? Não gosto desse movimentinho de alta aqui, ó, meio que se arrastando. Por isso que minha posição eu coloquei mais para baixo. Tô esperando, cara. Isso aqui faça um movimento mesmo de compra assim para cima, né? E depois na correção eu volto a comprar, tá? Mas tá bem interessante, né? Aquela que a gente comentou, a LAC, por exemplo, olhando aqui pela ótica do tempo gráfico semanal, está numa região de compra. Olhando aquela parte de montagem de posição, show de bola, né? A gente comentou aqui há 3 semanas atrás, estava melhor ainda, 4,50 em média. Agora ela está na casa dos 5,82. Mas também é um papel que chama bastante atenção, muito mais pela ótica do tempo gráfico mensal, que eu olho máxima, eu olho fundo, o papel voltando lá em 23 de FIBO de todo esse movimento e realinhando no semanal, né? Com esse impulso de alta, esse processo de correção, e aí é o que eu comentei, né? Ir colocando o pezinho na água, pega do montante que você opta por investir, e ao invés de fazer a alocação de uma vez só, como se fosse para swing trade, mesmo operação, cara, 5% da posição, 10%, por quê? Ele está aqui, mesmo que ele volte a corrigir para cá, olha, eu ainda entendo que tudo isso aqui é uma região por validações de compra. Tá? Então eu monto 5% aqui, beleza, impulsionou, corrigiu, monto aqui para cima. Cara, fez uma correção mais aqui para baixo. Cara, eu tenho para comprar aqui. Se eu precisar estopar na perda daqui, ó, o meu limite, eu vou estar aí com no máximo 25% da mão posicionado. Por mais que seja um stop aqui, mais ou menos, vamos supor que o preço fique aqui, ó. Na pior das hipóteses, você toma aqui um stop de puta, 40%. Meu Deus, que stop gigante, é grande. É, mas pô, lembra que você até aqui ainda ficou até totalmente desproporcional, né? 40% não dá, né? Mas aqui, olha, pô, 30% vai ser 30% de 25% da sua mão, tá? Porque se eu monto aqui de uma vez só, aí sim, cara, o meu stop tem que estar próximo do próximo fundo, não tem o que fazer. E aí aqui nem teria esse contexto de compra se fosse fazer com uma montagem só, porque aí fica um stop de 38%, é loucura. Não tem sentido nenhum fazer uma única entrada com stop de 38, tá? Quando eu vou fazer uma única entrada, cara, o stop de segurança é de 10 a 15% no máximo. Passou disso, tô fora. Beleza? Vou tirar esse desenho aqui. Essa aqui também está bem interessante, que é a LAC do setor de lítio. Deixa eu ver o que tem mais. Essa daqui foi a que nós... essa BAT também estou de olho, mas ainda não consegui ver um ponto de entrada, porque o negócio não corrige, ó, subindo o ano inteiro em linha reta, não corrige. A Sigma foi no que a gente comentou, agora está fazendo um processo de correção. Região para buscar por recompras, olhando o tempo gráfico semanal. Essa região aqui dos 17, a região dos 13 aqui, né? E aí nós poderíamos marcar essa máxima e essa mínima de impulso para acompanhar a questão do preço. Vamos ver onde tem o maior fluxo de negociação desse último movimento. Essas regiões aqui dos 14 também fica interessante. LARC, acho que a gente tinha comentado também, deixa eu ver. Foi, que essa daqui também se corrigir, olha, para buscar por recompras mais aqui nessa região, ó. E aí sim, com validações de compra lá pelo tempo gráfico diário, entendendo que o meu limite de stop está aqui, ó. Então é isso que eu estou querendo dizer, pessoal. Eu preciso definir primeiro, antes dessa questão de montagem de posição, que eu acho que eu não falei, e talvez possa ter ficado um pouco difícil de entender. Eu preciso limitar. Onde é que está meu ponto de defesa que eu entendo no médio prazo? Está aqui embaixo. Show de bola. Se eu sei que ele está aqui, dentro desse impulso, eu vou fazer as minhas montagens de posição nesse processo de correção, entendendo que de qualquer forma o meu limite é aqui embaixo. Limite do quê? Do stop. Stop de segurança. E aí dentro disso aqui, eu preciso fazer ali as contas para ver até onde eu posso montar minha posição, que se eu tiver que estopar ela aqui,
ela fique dentro do meu gerenciamento, né? Vamos ver que mais ou menos 50% desse impulso até lá embaixo. 32%. Ou seja, já não faz sentido eu querer montar 100% da posição aqui com stop de 30%, tá? Porque eu vou estar correndo um risco totalmente fora do escopo. Então, um stop de 30% com a mão cheia não faz sentido nenhum, ok? Não faz sentido nenhum. Então, o que eu vou ter que fazer? Corrigindo, eu vou alocando de 10%, de 5% aqui nessas regiões. Porque se de fato a tendência for continuar para cima, ele vai ter que parar em algum momento para deixar um fundo ascendente e renovar máximo, porque tendência de alta são topos de fundos ascendentes. E aí sim, eu preciso ficar com o meu preço próximo a essa formação de fundo. Tá entendendo que se eu errar, eu preciso estopar aqui na perda desse fundo, então eu não posso trabalhar com a mão cheia aqui no meio, sabendo que até aqui embaixo tem 30%. Aí não faz sentido. Beleza? Por isso tem que sempre, apesar de olhar o semanal e o mensal, que é para me dar o norte, as minhas montagens de posição é sempre pelo tempo gráfico diário, tá? Como eu disse, aí sim no modelo de swing trade. Enfim, tá? Voltando para nossa ação, acho que eu até me estendi demais aqui, tá? Mas eu não fiz o vídeo do final de semana. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Voltando para a nossa bolsa, pessoal, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo, de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários, eu sempre trago análise para o dia seguinte. Bom, pessoal, a BIF3 sobe hoje aí um pouco mais forte, 5%, tá? Eu não vejo nada para fazer. Dos contextos que nós comentamos aqui, só se deu bem quem fez aquela entrada de contratendência que nós comentamos há um tempo atrás, teve que ter paciência para segurar, que foi aqui embaixo, né? Olha, nessa região aqui. Tá marcada a linha aqui, olha. Mas teve que ter muita paciência, tá? Eu, por exemplo, se eu tivesse pegado aqui, eu teria encerrado nessa lateralidade aqui, até porque era contra a tendência. E agora voltou a andar, corrigindo ali o tempo gráfico semanal, mas eu não vejo ponto de entrada ainda aí. Os Minas também sobe hoje levemente 1%, não vejo nada enquanto eu não corrigir, tá? O papel está subindo, próximo do topo, eu não vejo nada enquanto o papel não corrigir. Cogna 3 cai um pouco mais forte hoje, 7%, né? Acionando aí um pivô de baixo no curtíssimo prazo. Os compradores aí dominando o curtíssimo prazo, perdendo região de fundo. Próximo nível aí que deve chamar o preço em Cogna, na faixa dos 252, que ela já nem está tão longe assim, tá? O principal mesmo, cara, que inclusive seria até um bom ponto para buscar por recompras, caso haja confirmações pelo tempo gráfico diário, lá embaixo dos 2,18, tá? Lá embaixo dos 2,18. CIA também não vejo nada, papel ainda mais fraco, né? Terminando essa reacumulação. Isso aqui pode estar sendo um topo descendente, desse topinho mais baixo, para impulsionar, voltar a testar o fundo principal dessa região dos 9,66. Tá? Por enquanto ainda não vejo nada para fazer, mas é um papel talvez que dá ali para levar para quem tem perfil para trade mais dinâmico, 60, 15 minutos e tentar algo aqui nessa região para quem sabe pegar um pedacinho dessa venda aí para baixo, tá? PTBL3 não vejo nada, né? Esse aqui era um dos papéis que eu tinha achado bem bonito ali para tempo gráfico semanal, olha, acreditando que ele poderia segurar nesse gap desse impulso do mensal, pelo contrário, não segurou. Semanal perde toda essa região de suporte de longo prazo, demonstrando aí que os compradores estão muito fracos, zero interesse na compra olhando pelo volume, e os vendedores colocaram aí as cartas na mesa, né, vamos dizer assim, e estão mandando para baixo. Qualquer compra nessas regiões, a perda dessa região de 3,25 teria sido ali a confirmação para encerrar a posição. Tá? A perda aqui dos 3,30 não ficaria mais comprado. Quem tentou comprar essas regiões aqui do fundo, ok? Perdeu o fundo aqui, stop. Por enquanto não vejo mais nada. Preço pelo semanal segue mandando aí bem vendedor em direção ao próximo nível. Vamos ver se ele já chegou, que é esse daqui, da região dos dois. Vamos ver ali, deixa eu, se ele já chegou. Já chegou. Que apesar de ser mais uma região de suporte, nós ainda não temos interesse comprador nessa região aqui. Por enquanto ainda não. Ele segue trabalhando aqui embaixo. E aí o principal mesmo é toda essa região aqui, olha. Toda essa região aqui. Mas como já tem ali, eu vou marcar 50% dela, tá?
Mas assim, cara, compradores não tem nada legal aqui, tá? Não vejo motivos algum para estar comprado dentro do papel por enquanto. BBSE3, nós comentamos aquela possibilidade de venda aqui, né? Dinâmica, mais uma vez. Daí teria que jogar lá pelos 60, pelos 15 minutos, mas por enquanto a defesa está aqui, ó. Quem conseguiu vender ali em cima por algum motivo, ó, 15 minutos estava acompanhando, região lá do diário de pullback, nessas regiões aqui, enfim, 60 minutos. Diário agora, se vier para perder 33,55, nós temos um pivô de baixa que pode levar o papel a voltar a visitar regiões de suporte bem mais abaixo, como lá primeiro na região dos 32. Lembrando que o papel já demonstrou aqui a fraqueza no movimento com gap de fuga, perdendo fundo. E isso aqui já foi o suficiente para acreditar na quebra de expectativa de alta por enquanto. Fez esse movimento de correção, não teve força para voltar lá no topo e agora vem estruturando aqui, olha, o que parece ser a continuidade do movimento de baixo para testar esses níveis de suportes anteriores, tá? E Cirela também bem fraco, né? Setor ali imobiliário. Nós não temos nada ainda para fazer na compra, tá? Não vejo ainda possibilidade para compradores aqui. O papel, né, deixa basicamente um ombro, cabeça, ombro. Ó, ombro, cabeça, ombro, faz o pivô, quebra a neckline, que é a linha de pescoço, trabalha abaixo do fundo dos 23,70, o que já seria o motivo para que os compradores de curto e de médio prazo que estivessem gerenciando a posição, conduzindo por algum motivo encerrado na perda desse fundo, e o papel pode querer dar uma acelerada aqui nos 19,66, na região dos 19, o que não seria nada demais entendendo todo esse impulso amplo de alta, o papel voltando para essas regiões dos 17 aos 18, 19, ainda assim seria 50% de todo esse impulso, e que é uma região muito interessante, dado que é região de trava, ó, topo, 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 região de topo. O preço conseguiu romper, aqui serviu como suporte de troca de polaridade e pode ser onde volta a ter briga. Vou comprar só por conta disso? Não, mas significa que é um ponto maior de atenção e que por enquanto ainda não vejo aquelas compras, eu não vejo compra por enquanto no papel, tá? Com os vendedores aí mandando no negócio por enquanto, tá? Inclusive é de avaliar ou nos pullbacks a possibilidade de venda aqui para trabalhar um swing trade mais curto, enfim, operações mais dinâmicas nessas regiões aqui para cima, levando lá pelos 60, pelos 15 minutos. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um bom descanso e até mais.